Olá, queridos, graça e paz. Eu queria compartilhar com você no dia de hoje uma palavra do Senhor que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em 1 João, capítulo 4, versículo também o 4, diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Agora, o versículo 8, olha o que a palavra do Senhor diz. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu estava meditando a respeito de fé. Estamos vivendo um tempo onde devemos praticar aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. A palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27 fala... Jesus Cristo vem falando a respeito de um homem que ele construiu uma casa. E essa casa, após ser construída, após ter terminado aquele processo, veio um vento forte e ondas começaram a bater contra aquela casa. E ali existiam dois tipos de construção. Uma ao qual um homem ele edificou a sua casa sobre a areia, e o outro ao qual ele edificou a sua casa sobre a rocha. A diferença desses dois é o que Jesus Cristo falou. Um ouvia e praticava o que ouvia. O outro ouvia, mas ele não tinha prática do que ouvia. Ou seja, ele ouvia aquilo, ele guardava, mas no momento que ele precisava colocar em prática o que ele ouvia, ele não colocava em prática. A diferença é que uma casa permaneceu de pé e a outra ruiu. Aquele que estava praticando o que ouvia, a casa dele foi edificada sobre uma rocha. E o outro sobre a areia. A areia é um solo instável. É um solo que pode ser modificado, que pode ser balançado. Mas a rocha, ela é um terreno, ela é um solo constante. É um solo firme. E em 1 Tiago, capítulo 1, e eu lhe convido no dia de hoje, você está lendo o livro, a carta de 1 Tiago. Leia, se você puder, a carta de Tiago. Em Tiago, capítulo 1, versículo 23, fala a respeito de um ouvinte. E existe dois tipos de ouvinte. Existe um que ele vai ouvir, ele vai ser praticante e operoso, e existe um outro tipo de ouvinte, que ele vai ouvir, mas ele vai negligenciar o que ele ouve. Ou seja, novamente, ele não vai pôr em prática o que ele ouviu. Em Tiago 6, eu queria ler com você. Tiago 1, 6. Olha o que a palavra diz. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar,
levada e agitada pelo vento. Aqui está dizendo, peça com fé. E nós começamos lendo sobre o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a pergunta que hoje veio ao meu coração é: será que verdadeiramente nós conhecemos o amor de Deus? Porque a palavra diz que aquele que conhece Deus, que conhece o seu amor, ele diz que o perfeito amor vai lançar fora o medo. Aquele que ama, ele não vive no medo, ele não vive na dúvida, ele conhece quem é Deus, ele sabe ao respeito da justiça de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus ele não poupou de entregar o seu único filho. Ele entregou por amor de nós. Ele não poupou o seu filho. Se ele não poupou o único filho que ele tinha, o de mais precioso que ele tinha, você acha que Deus, com todo o seu amor demonstrado, o que é para ele a situação hoje que se encontra as nações da terra? Você acha que as mãos do Senhor estão encolhidas ou os seus ouvidos cerrados para que não possa ouvir o nosso clamor? Eu tenho pensado a respeito disso, meditado a respeito disso. Há 30 anos eu tenho provado e visto da bondade do Senhor. Eu passei por inúmeras situações, inúmeros processos na minha vida e Deus nunca me abandonou e nunca me deixou só. Em todos os processos eu confiei e aguardei pelo Senhor. E eu sempre vou estar falando desse salmo porque ele fala muito ao meu coração. Salmo 40, o salmo que Davi escreveu: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Existe um tempo de espera para que Deus, no seu tempo, como diz Eclesiastes 3, ele possa fazer todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E eu quero te dizer que nós não somos como o povo de Israel no deserto, ao qual a mente deles é parecida com aquele homem que é falado, que ele contempla o rosto no espelho e logo depois ele se esquece. Tiago vai falar sobre isso, sobre esse homem. Ele contempla o rosto no espelho e logo depois ele esquece da imagem que ele teve. Assim foi com o povo de Israel no deserto. Ele contemplou todo o cuidado de Deus, toda a bondade de Deus. Eles contemplaram, mas logo eles olhavam para trás. Mas a cada passo que eles davam um passo também de retrocesso. Eles davam um passo, encontravam uma dificuldade e logo olhavam para trás. A palavra do Senhor diz que Deus ele não se agrada daquele que olha para trás. Por quê? Porque ele tem uma mente duvidosa. Ou você crê em Deus, ou você firma a sua fé em Deus e confia que Deus ele está cuidando de tudo, ou você vive como esse homem que construiu a casa na areia. Queridos, eu quero alegrar o teu coração, não é uma palavra de condenação. Eu quero trazer à tua memória no dia de hoje tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. O Senhor nunca nos deixou só. A palavra dele é uma promessa. Ele diz que ele iria para o Pai, mas que ele nunca nos deixaria só, porque ele enviou o Consolador. O Espírito de Deus habita em nós. Nós temos os anjos nos guardando, nós temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida. O sangue de Cristo tem poder. Quantas vezes nós ouvimos palavras tão poderosas? Será que nesse momento o nosso bom depósito está vazio? Não, esse é o momento de nós colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos. Esse é o momento de você proteger a sua fé. Esse é o momento de você não confiar nem em carros, nem em cavalos, mas o teu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra.
E nessa manhã eu declaro em nome de Jesus em fé, que assim como Eliseu, ele clamou ao Senhor para que pudesse abrir os olhos daquele moço, para que ele pudesse ver que o que está do nosso lado é muito maior do que o que está do outro lado. O que está habitando dentro de nós é muito maior, queridos, do que o que habita no mundo. Então, no dia de hoje, fortaleça a tua fé com a palavra, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouve as notícias em redes sociais, em áudios, em vídeos que chegam até você, que não sejam a palavra, você não está edificando a sua fé. Você precisa edificar a sua fé com a palavra. Eu não saio da minha casa para trabalhar sem antes orar, sem antes ler um versículo, sem antes cultuar o Senhor, porque eu sei que quando eu estiver lá fora, eu vou precisar sim andar em fé e não por aquilo que eu estou vendo. Você anda em fé, você vive pela fé, o justo vive pela fé e não pelo que está vendo. Eu te convido a você anular toda informação que não seja alinhada com a palavra. É importante sim que você conheça o que está acontecendo, porque precisa haver uma oração e uma ação. Precisa sim se ter uma cautela, precisa sim se haver uma prevenção, mas nada do que está acontecendo lá fora pode ser maior do que a sua fé em Deus. Não deixe a sua fé ser abalada por nada e por ninguém. A sua fé, ela precisa estar firmada na rocha. A nossa rocha é Jesus. Tem um louvor que diz assim: confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Você não será abalado se a sua fé estiver firmada no Senhor. E eu sei, queridos, que a sua fé está firmada no Senhor. E que nesse dia você possa colocar a sua confiança, total dependência no Senhor, que criou os céus e a terra. Pai, eu te louvo por essa palavra, Senhor. Eu te louvo, Pai, pela nossa casa firmada sobre a rocha. Nós não temeremos mais notícias, porque cremos no Senhor, que criou os céus e a terra, e a nossa confiança está em Ti, Pai. Te agradeço por hoje, as nossas vidas, Pai, firmadas na rocha, guardadas em Ti, Pai. Eu te louvo por esse dia, Pai, porque eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós te louvamos, Pai, pela sua bondade, pela sua benignidade, por sua justiça. Gratos nós somos por tudo, Senhor. Não nos deixe esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito por nós. Amém. Graça e paz, queridos.